E essa pergunta é a seguinte: o que é mais importante? A ação ou a intenção? O que é mais importante? O que é mais importante para o sagrado, para o eterno? As nossas intenções ou as nossas ações? Por quê? Porque alguns escritores, né, nessa briga histórica entre judaísmo e cristianismo, que é uma coisa que eu não gosto de entrar, né, mas numa briga histórica, né, já vi muitos escritores dizerem que o judaísmo põe ênfase na ação e que o cristianismo põe ênfase na intenção. Né? Já ouvi escritores se expressarem dessa maneira. E eu pergunto para vocês, o que é mais importante? A ação ou a intenção? O que é mais precioso para cada um? O que é mais importante para o eterno? O que eu faço ou o que eu intenciono? O que é mais importante? Queria, antes da gente arrancar, eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa pergunta. O que vocês acham? O que é mais importante? A ação ou a intenção? Se vocês estão ouvindo. Eu acredito que seja a ação. A ação? A ação é importante. Embora ação e intenção são como se nós comparássemos aí um avião, né? O que é mais importante, a turbina ou as asas? Ambos são importantes, mas com funções diferentes, né? Mas eu acredito, mesmo assim, ainda acredito que é ação. A ação, né? A opinião do Ronaldo... Porque a ação que faz a reparação é a ação, né? Vamos... A intenção só, ela não repara nada. Vamos... Por mais que você possa fazer algo sem, vamos dizer assim, uma boa intenção, você reparou, você ajudou de uma certa forma. Por exemplo, alguém pedindo uma esmola, precisando de um dinheiro, você, puxa, fica será que eu vou emprestar? Será que a pessoa vai fazer bom proveito daquilo ou não? Aí você falou, não, independente disso, eu vou emprestar. Então, quer dizer, você não estava com aquela, vamos dizer assim, fé, desse termo, você não estava seguro. O termo correto seria isso. O termo seguro que a pessoa faria aquilo algo louvável, mas mesmo assim você deu. Você teve a ação de entregar aquela pessoa. Vale, vamos colocar como opinião dentro da nosso quadro de opiniões. Embora admita que possa estar errado. Não, a gente só está aqui recolhendo as opiniões, né? Eu gosto de ouvir vocês porque é importante, né, essa participação de vocês dentro da nossa aula. O Ronaldo disse que acredita, não sei se foi isso, foi a Selene, mas está escrito, acredito que sejam complementares. Eu creio que uma ação sem uma intenção correta é inócua, não conta. Bom, aqui já tem aqui de um lado, né, e Ronaldo, de outro lado Marcos, né? Eu vou quero saber também se a Ana Paula, o que ela acha, né? Queria que todos participassem, né? O microfone. Assim, então, Yaniv, né? Qual a opinião do Yaniv em relação a essa pergunta, né? O que é mais importante, a ação ou a intenção? Ou seja, eu posso fazer uma ação, né? E essa ação necessariamente não requer uma intenção? Ou seja, para cada um, o que importa é que eu faça a ação em ponto final. É isso? Né? Ou seja, ou para cada um importa, ainda que eu não chegue a fazer a ação, a minha intenção vai. Né? Então, essa seria a disjuntiva que a gente tem diante de nós. Ou seja, o que a gente precisa responder, né? Porque isso vai mudar a nossa percepção. Né? E qual é a nossa meta sempre? Com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, atender os níveis de consciência. Essa é a nossa meta. Né? Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta de arranque, né, antes da gente arrancar, e essa pergunta eu quero trazer a minha resposta no final, e aí, né, a gente, depois de tudo que a gente vai ver,
Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta. Claro, trazendo como uma opinião, e cada um pode tirar suas conclusões, né, dentro do que a gente vai traçar. Então, a primeira pergunta, para a gente arrancar o nosso shiur, é: o que é Kavaná? O que é Kavaná? Como eu disse, uma das traduções da palavra Kavaná é intenção. O que é Kavaná? Né? Que outra tradução pode ter Kavaná? Qual é a raiz da palavra Kavaná? De onde vem a palavra Kavaná? Então, linguisticamente, primeiro, para a gente poder ter uma base e depois uma definição conceitual, né? Eu busco sempre definir linguisticamente e depois uma definição conceitual para que a gente possa ter uma ideia mais elevada, né, do conceito. Então, vamos lá. Kavaná, vou escrever aqui para vocês verem. Kavaná essa aqui é a palavra, tá? Kavaná. Essa aqui é a palavra, que é a escrita plena, tá? Com as nekudot, com as vogais. Então, Kavaná, eu fiz uma interação aqui, tá? Kavaná vem dessa raiz aqui, ó. Da raiz kun. Kaf, tá? Kaf, Vav, ou Shura, e Nun Sofi. Ele kun, tá? Kun. Essa palavra, Kavaná, é uma palavra de origem aramaica, tá? Então, se você buscar essa palavra no hebraico bíblico, Mikraí, você não vai encontrar, né? É uma palavra de origem aramaica, tá? Então, é um substantivo feminino, tá? Kavaná, um substantivo feminino que vem dessa raiz aqui, tá? Triconsonantal. Ka, aqui já está escrito com o Shura aqui, né? Estou indicando a leitura aqui de U, e o Nun Sofi, tá? Kun, essa é a raiz. Então, o que significa, quais são os outros significados de Kavaná e qual é o significado dessa raiz, tá? A gente vai ver. Kavaná também pode ser traduzido como atenção. Isso linguisticamente, tá? Pode ser traduzido como atenção, cuidado, tá? Pode ser traduzido também como ponderação. Então, Kavaná, além de ser traduzido como intenção, também pode ser traduzido como atenção, tá? Também pode ser traduzido como cuidado, estou repetindo. Pode ser traduzido como ponderação, tá? Pode ser traduzido como devoção, dedicação, lealdade. Tá? Cuidado, ponderação, devoção, dedicação, lealdade. Então, essas são possíveis traduções da palavra Kavaná. A raiz dessa palavra, como a gente viu, que é a palavra kun, né? Que é essa raiz aqui, significa o quê? Essa raiz pode significar dirigir, tá? Dirigir. Essa raiz pode significar direcionar. Essa raiz também pode significar ordenar. Também pode significar visar, dar instruções. A raiz kun também pode significar apontar, tá? Também pode significar atirar, lançar, e também pode significar traçar uma linha reta, tá? Então, repetindo os significados possíveis da raiz kun, que é a raiz da palavra Kavaná: dirigir, direcionar, ordenar, visar, dar instruções, apontar, atirar, lançar, traçar uma linha reta, tá? Ou seja, esses são todos os significados, né, que podem ser utilizados para uma possível tradução da palavra kun, que é a raiz da palavra Kavaná, tá? Então, linguisticamente, nós temos aí bastante palavras que podem ser utilizadas como tradução de Kavaná. Então, ou seja, Kavaná pode ser traduzido não só como intenção. Então, ou seja, interessante que aqui a gente vê que pode ser traduzido como lealdade. Mais pra frente pode ser que isso fique claro para nós. O que tem a ver Kavaná com lealdade, né? O que tem a ver Kavaná com cuidado, ponderação, né? Então, dedicação, atenção, olha só, né? Então, isso já leva a gente para outras percepções a nível linguístico da palavra Kavaná, tá? Agora,
como podemos definir Kavaná, né, em um nível conceitual. A gente definiu a palavra, substantivo feminino Kavaná, e trouxemos alguns significados possíveis da raiz kun, que é a raiz da palavra Kavaná. Agora, num nível conceitual, como Kavaná pode ser definido? Ou seja, já no nível conceitual, a gente já está buscando a palavra Kavaná. Que conceito ela representa? Tá? Então aqui a gente já sobe um pouquinho mais a nossa análise. Ou seja, já estamos analisando dentro de um outro nível. Tá? Então, dentro de um nível conceitual, podemos definir a palavra Kavaná, como base. Tá? Em um nível conceitual, podemos definir a palavra Kavaná como base. Essa é a primeira definição ao nível conceitual, e depois vamos tentar entender isso. Tá? Uma segunda definição a nível conceitual, tá? É essência. Tá? Essência. Primeira definição a nível conceitual é base. Segunda definição a nível conceitual, essência. Tá? Terceira definição a nível conceitual é luz. Tá? Então nós temos, primeira definição a nível conceitual, base, yesod, tá? Base, fundamento. Nós temos essência, mahut, e nós temos outra definição a nível conceitual de Kavaná, luz. Tá? Por quê? Pois como disse Rabi Yehuda Ashilad, grande cabalista, ele diz o seguinte: uma ação sem Kavaná, tá? Uma ação sem Kavaná é como um guf beli neshama, é como um corpo sem neshama. É como um corpo sem a sua parte espiritual. Ou seja, a partir disso que Rabi Yehuda Ashilad disse, o que nós podemos aprender? Se a neshama, um dos objetivos que ela cumpre, qual é? É manter o corpo existindo. Ou seja, o corpo, a base dele, vamos usar o termo alma a nível geral, como um termo genérico, para a gente poder entender essa ideia. Então, a alma funciona como base para o corpo, a nível geral, corpo e alma. Então, ou seja, ela é a essência do corpo. Então, sem ela, o corpo, o que acontece com o corpo quando a parte espiritual sai? O corpo desmorona. O corpo começa a se decompor. Ou seja, o corpo começa a voltar a um estado de não existência, de anulação. Tá? Então, ou seja, a base do corpo, que mantém o corpo, é a alma. Tá? É a parte espiritual. Usando aí o termo genérico Neshama. Tá? Então, ou seja, aqui, a Kavaná, segundo Rabi Yehuda Ashilad, está ligado ao quê? A uma parte que vai dar a base, a sustentabilidade para algo, que vai manter algo existindo. A alma mantém o corpo compacto, mantém um corpo funcionando, mantém um corpo coeso. Então, quando essa alma se retira, ou seja, não tem mais base, o corpo perde a sua base, perde a sua essência, então ele começa a se decompor. Tá? Então, importante essa definição a nível conceitual, tá? Entendendo o Kavaná como base, como essência, tá? Como luz, como ouro. Ou seja, aqui a Kavaná é, baseado nessas palavras de Rabi Yehuda Ashilad, é o conteúdo. Tá? Então, ou seja, podemos entender Kavaná como o conteúdo de. Tá? Então, atentamos o que é Kavaná a nível linguístico e no nível conceitual. Tá? Agora, vem a pergunta: por que é necessário fazer as coisas com Kavaná? Por que é necessário fazer as coisas com Kavaná? Nós sabemos que o que acontece
Um corpo sem Neshama, sem alma, ele não tem sentido. Nada funciona. Ele está desativado. Tá? Então, por que é necessário fazer as coisas com Kavaná? Por que é necessário? É necessário ou não? Por que é necessário fazer as coisas com Kavaná? Bom, resposta. Porque algo feito sem Kavaná é algo que é considerado algo feito sem Kavaná. Como é considerado esse algo feito sem Kavaná? É algo considerado morto. Algo considerado imperfeito, algo considerado vazio. Valendo-se de que, se a Kavaná é o conteúdo, Kavaná é a alma, é a essência, é a base, então, ou seja, se nós fazemos algo sem Kavaná, então, esse algo, como esse algo é caracterizado, adjetivado, é caracterizado como algo morto, algo imperfeito, algo vazio. Ou seja, o João está colocando algo aqui muito interessante, eu quero ler. Algo sem Kavaná não tem repercussão no mundo espiritual. É por aí. É por aí. A ideia que a gente pode começar a perceber é essa. Porque se a Kavaná é a base, é a essência, nós temos que entender até onde vai a ação e até onde vai a intenção. O que chega para Kadosh Baruch Hu? A minha ação ou a minha intenção? Quando eu sou julgado, o que o Beit Din julga? Depois de 120 anos, quando eu passo desse mundo, Bezerat Hashem, o que acontece? Todos nós somos julgados, porque é nos dado o direito de escolher. Nós já vamos entender o que é isso, em que consiste o livre-arbítrio que nos é dado, escolher entre que e que escolha essa que nos foi dada, né? Então, com a ideia do livre-arbítrio, Bechira Kofshi, surge a ideia do quê? Da recompensa, da compensação. Tá? Tudo que fazemos tem uma compensação. Só que a pergunta é, quanto vale uma ação? Quando no mundo espiritual eu sou julgado, ou vão me dar a minha compensação, ou seja, que é pagar por aquilo que eu fiz, fazer a contabilidade e ver o que eu mereço, que a compensação tem que ser correta, tem que ser adequada, para que o universo esteja em equilíbrio, para que haja a perfeição, para que haja shalom no universo. Então eu tenho que receber minha compensação de maneira adequada. Imagine que uma pessoa, ela trabalha o mês inteiro e o departamento da empresa, ele vai fazer toda a somatória de quantas horas ela trabalhou, quantos minutos ela trabalhou. Tá? Tudo isso vai ser somado, tudo isso vai ser contabilizado de maneira minuciosa, para que no final do mês essa pessoa possa receber o seu salário, o seu sahar. Para que ela seja compensada. Porque esse trabalho que ela executou, as horas que ela trabalhou, merecem uma compensação. Então a mesma coisa, tudo que fazemos tem uma compensação. A pergunta é, quando uma ação nossa é julgada no mundo superior, o que é julgado? Só a ação? Ele fez, ponto final? Quanto vale uma mitzvah? Quanto vale uma ação? Essa é a pergunta. Ou seja, se eu dou uma tzedakah e outra pessoa dá uma tzedakah, fizemos a ação, ponto final, recebemos o mesmo pagamento, ou seja, é julgado. Nehemiah fez tzedakah e Reuven também fez tzedakah. Tzedakah vale quanto? Tanto. E cada um recebe a mesma quantia, ou seja, recebe a mesma compensação. Então, isso é que é importante a gente refletir e indagar. Tá? Então, a partir do porquê as coisas devem ser feitas com Kavaná, porque algo feito sem Kavaná, ou seja, a ação feita sem a Kavaná, é um corpo sem alma. É algo caracterizado como morto, como impuro, tá? Como imperfeito, perdão, e como vazio. Ou seja, algo morto, a Torá diz, o que é algo morto? A morte é uma fonte de impureza.
A morte é uma fonte de impureza. O morto é o quê? Havia gota tumá. É o pai dos pais da impureza. A fonte das fontes da impureza. Então, algo morto é algo impuro. Então, uma das coisas que nós podemos aprender a partir dessa perspectiva, tendo Kavaná dentro desse campo de análise, é que algo feito sem Kavaná é algo impuro. E o que é algo impuro? Usamos a palavra em português impuro, né? Em hebraico é tamé. E o que é algo impuro? O que é algo impuro, considerado impuro? Uma resposta, algo impuro, quando a Torá fala que algo é impuro, é algo que está bloqueado, tá? Para ter um contato com a luz. Algo que está impróprio para se aproximar ou para se conectar, para ter um contato com a luz. Então, o que acontece? Um Metzorá, uma pessoa que estava com Sara'at, que é traduzido como lepra, né, erroneamente, essa pessoa ela estava no status de tamé, de impuro. Ela se retirava do acampamento, era retirada do acampamento, e ela não podia se aproximar do Beit HaMikdash. Então, ou seja, uma mulher no estado de nidá, considerada impura, também não podia se aproximar do Beit HaMikdash. Então nós vemos que o conceito de tumá está ligado ao conceito de bloqueio. Algo que está bloqueado. Tá? Outra coisa. Algo feito sem kavaná é considerado imperfeito. O que é imperfeição? O que é imperfeição? O que é algo imperfeito? Algo imperfeito é algo incompleto. É algo incompleto. Por exemplo, tem um ventilador aqui na minha frente. Se uma hélice desse ventilador, ele possui 3 hélices. Se uma hélice desse ventilador quebra, ele funciona? Mas ele vai gerar aquilo que era para ele gerar? Não. Ou seja, ele está imperfeito, ele está incompleto. Algo imperfeito é algo incompleto, que está faltando algo. Então, ou seja, para que algo funcione bem, é preciso que esteja completo. Ou seja, a funcionabilidade de algo incompleto, ela é deficiente. Tá? Então, interessante que, para trabalhar no Beit HaMikdash, era exigido dos Kohanim o quê? Uma perfeição. E a Torá descreve algumas imperfeições que, se um Kohen tivesse, ele não poderia servir no Beit HaMikdash. Não poderia executar o serviço. Tá? Então, ou seja, para se aproximar de Akadosh Baruch Hu, algo tem que ter completude. Perfeição em hebraico está ligado ao conceito de completude. Tá? Então, algo feito sem kavaná é caracterizado como algo incompleto. Ou seja, algo que está faltando alguma coisa. Tá? Então, e aqui eu quero trazer um conceito que aparece no Talmud, muito interessante, que vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho melhor esse conceito. O Talmud diz o seguinte: se um Kohen, um sacerdote, que servia no Beit HaMikdash, no templo, ou na época do Mishkan, se ele fizesse um korban, um sacrifício ou uma oferta, nós tínhamos diferentes tipos de korbanot, de ofertas. Se um Kohen, no momento de oferecer uma oferta, um korban, por exemplo, se ele vai oferecer um korban olá, que é traduzido como oferta de elevação, ou é traduzido em algumas versões como holocausto. Se ele, nesse momento, ele fosse oferecer esse korban olá, que tinha um propósito, uma finalidade, e ele pensasse que ele estava fazendo um korban hatat, que já tem outro objetivo, o que acontecia com esse sacrifício, o que acontecia com esse korban, poderia fazer corretamente o korban. Mas se na hora dele oferecer esse korban olá, ele pensasse que estava fazendo um korban hatat, o que acontecia com esse korban, com essa oferta? Um pigul, que é chamado. O que é um pigul? Um defeito. Um defeito. Ou seja, ele adulterava. Então,
E uma vez causado esse figuro, e esse figuro foi causado pelo quê? Pela ação do Cohen? Ele fez correto. Foi causado pelo quê? Pela intenção do Cohen. Ou seja, na hora de fazer o Korban Olá, que tem um objetivo, ele pensou em fazer, ele pensou que estava fazendo um Korban Hatat, e isso causou um figuro, causou um defeito, um estrago. E o que acontecia com esse Korban? Esse Korban era anulado. O que quer dizer que ele era anulado? Oi. Se tornava sem efeito, então. Sem efeito, justamente, Marcos. Justamente, Marcos. Se tornava sem efeito. Esse figuro causado pela Kavaná errada do Cohen, do Cohen, dos Kohanim, ou de qualquer um dos Kohanim, causava que esse Korban não tinha o efeito que ele deveria ter. Isso é muito importante para nós, Davi. Por quê? Porque nós vemos aqui o conceito do quê? Que o Cohen, ele nem pensou em algo errado. Ele pensou num outro Korban. E só isso já foi suficiente para que esse Korban que ele está fazendo, para que essa oferta que ele está fazendo, fosse anulada. Ele causou um defeito nesse Korban, ou seja, o Korban foi anulado. O que significa que foi anulado? Ele não teve o seu efeito que deveria ter. Tá? Ou seja, ele se perdia. Ele se perdia. Aspas, se perdia. Porque um conceito que existe dentro da Kabbalah e hoje dentro da física quântica também é que nada se perde. Né? Então, eu coloquei se perdia, mas se perdia entre aspas. Tá? Por quê? Porque existem forças, existem seres que se alimentam de energias negativas. Ou seja, que vibram lentamente, coisas que vibram lentamente e que têm um número de vibração muito baixo e uma condensação muito alta. Então nós vemos aqui a importância de se ter uma kavaná correta, uma kavaná tová, na hora de se executar alguma coisa. E existem, Raberim, opiniões dentro do contexto de Israel, do contexto judaico, que não, o contrário a essa opinião. Existem opiniões dentro do contexto judaico que não, que você não precisa ter kavaná, né? Que você não precisa, quando você vai fazer algo, não é necessário kavaná. E nós estamos vendo aqui, a partir desse conceito que aparece no Talmud, que simplesmente um desvio na kavaná de um Cohen causava que esse sacrifício estivesse anulado, não tivesse o seu efeito. Então, uma coisa importante é que nós vemos que esse Korban que foi anulado, ele não tinha o seu efeito, ou seja, ele ia se perder, ele ia desaparecer. Quando nós lemos em Bereshit, na parte da criação, nós vemos que logo assim que se acaba de criar no sexto dia, vamos dizer assim, está escrito Vayar Elohim et kol asher asa vehine tov meod. E viu Elohim que tudo que havia feito era bom, era muito bom. Vehine tov meod. Este era muito bom. Pergunto para vocês. Está escrito que Akadosh Baruch Hu, Elohim, viu que tudo que havia feito era muito bom. Eu pergunto para vocês, o que está incluído nesse tudo? Nesse tudo está incluído o quê? Nesse tudo está incluindo o assassinato, nesse tudo está incluído a soberba, nesse tudo está incluído a ira, nesse tudo está incluído a morte, nesse tudo está incluído o quê? Está incluído tudo mesmo ou não? O que quer dizer que eis que tudo que havia feito, ele viu que era bom? Então, a minha pergunta é, o sol é bom ou é ruim? E o Ronaldo está dizendo, sim. Senão, seria quase tudo. Ou seja, o texto está dizendo, Vayar Elohim et akol asher asa, e viu Elohim tudo o que havia feito, Vehine tov meod.
E a pergunta é essa. Está incluído aqui a morte? Está incluído aqui a raiva? Está incluído aqui o assassinato? Está incluído aqui o roubo? Está incluído a mentira? Tudo está incluído aqui? Essa é a pergunta. Vamos lá. Quando a gente pega algo, nós dizemos, por exemplo, esse computador que eu estou utilizando, ele é bom ou ele é ruim? Para mim, ele é bom ou ele é ruim? Sim ou não? Ele é bom ou ele é ruim? Mas se esse computador, amanhã eu ligo ele e ele não está funcionando, o que eu vou dizer? Que ele é bom ou que ele é ruim? Hoje, para mim, ele é bom, porque ele está funcionando e está cumprindo com a sua função. Mas se amanhã, ele não está funcionando, eu vou dizer que ele é bom? Ou seja, a pergunta é, por que a Kadosh Baruch Hu viu que tudo que ele havia criado era bom? Porque tudo que a Kadosh Baruch Hu criou foi com o quê? Foi com uma kavanah tová. Foi com uma boa intenção. Ou seja, tudo que existe dentro da criação tem um porquê e um para quê que foi traçado pelo Criador. Nada foi criado por acaso. Tudo foi criado já com uma kavanah, com um motivo e com uma finalidade. E da onde a gente aprende isso? Se a gente olhar em Bereshit, no capítulo 1, Perek Aleph, no Pasuk 16, no versículo 16, diz assim, Pasuk Tetzain, Vayaz Elohim et Shenei HaMeorot HaGedolim, e fez Elohim os dois grandes luzeiros, et HaMaor HaGadol, o luzeiro maior, Lenemshelet Hayom, para governar o dia, Ve'et HaMaor HaKaton, e o luzeiro menor, Lenemshelet Halayla, para governar na noite, à noite. Ve'et HaKochavim, e as estrelas. O que esse passuco está nos informando? Que quando a Kadosh Baruch Hu criou o Sol e criou a Lua, criou com uma kavanah, criou com uma intenção. Qual a intenção pela qual a Kadosh Baruch Hu criou o Sol? Governar o dia. E qual a intenção que a Kadosh Baruch Hu criou a Lua? Lenemshelet Halayla, governar a noite. Ou seja, tudo na criação serve a um propósito. E por isso existem. Isso. Então, o que acontece aqui? Se tudo já foi criado com uma kavanah, onde está o problema? Quando isso que foi criado para uma finalidade é utilizado para outra finalidade. E a pergunta é, na criação, se tudo na criação foi criado com uma kavanah, Kadosh Baruch Hu não cria nada sem kavanah, por quê? Porque algo sem kavanah, nós já vimos que é algo que é caracterizado como morto, como imperfeito. E as obras da terra são perfeitas. Então, está dito aqui que a Kadosh Baruch Hu viu que tudo que havia feito era Tov Meod. E dentro desse Tov Meod, eu pergunto, está o que a gente chama de mal ou não? Polêmica. Quero ouvir vocês. Dentro do que a gente lê nesse passuca aqui de Bereshit, Vayar Elohim et kol asher asa ve'hineh Tov Meod. Dentro desse Tov Meod, dentro desse tudo que a Kadosh Baruch Hu viu, está o que a gente chama de mal ou não? Vocês estão me ouvindo? Não. Não? Eu estou vendo. Tá. Então o que vocês acham? Está incluído aqui o que a gente chama de mal nesse e viu que tudo que havia feito era todo meu? Está incluído aqui o que a gente chama de mal ou não? Eu acho que não. Não está incluído aqui? Eu acho que não está incluído não. Eu acho que o mal só passou a fazer parte depois da queda. Mas quem o criou? Adão. Adão criou o mal? Olha, rapaz. A terra criou.
Adão trouxe o mal à criação. O Eterno tinha criado, mas estava aqui. Mas se Adão trouxe o mal, esse mal já existia. Ele trouxe o mal já existente, ou ele cria o mal? Porque então nós temos aqui algo que a Kadosh Baruch Hu não criou. Seria essa a questão? Estou querendo saber qual é a posição de vocês. A possibilidade dele cometer o pecado, posso dizer assim, só essa possibilidade já existindo o conceito, já existindo a possibilidade, né? O ato dele cometer, a ação dele cometer, ela só pode existir se houver essa possibilidade. A possibilidade do mal sempre existe. Acredito que é anterior. Uhum. Eu quero trazer para vocês um conceito, uma nova ideia, posso dizer nova não, mas uma outra percepção do conceito mal. Ou seja, vamos tentar agregar aí, né, dentro da nossa percepção, mais essa ideia, né? Nós estamos sempre aprendendo e sempre a nossa meta é atender e estar vendo novas percepções. Deixa eu ver aqui. O mal tem o seu propósito, que era o de testar os escolhidos. Bom, temos aqui outro posicionamento também interessante. Então, para o Henrique, né, para o Yanis, dentro desse tudo, né, Vayar Elohim et kol asher asa ve'hine tov meod, aqui não está incluindo o mal, né? Estou só ordenando aqui as percepções. Para o Marcos existia a possibilidade de cometer, ou seja, tinha que existir para haver a possibilidade. Oi? Pelo menos o conceito, a ideia, o conceito é autoexistente, ou seja, existia. Uhum. Então esse é o pensamento do Javier Marcos. Do Ivonaldo, do Javier Ivonaldo, o mal tem o seu propósito. Tá? Ou seja, segundo o Ivonaldo, então, o Ivonaldo, se eu tiver errado, você me corrige, Ivonaldo. O mal está incluído aqui dentro, por quê? Porque o que é algo todo? Para Kadosh Baruch Hu definir algo como todo, o que é necessário? Uma coisa é o que a gente define como bom, outra coisa é o que a Kadosh Baruch Hu define como bom. Para que a Kadosh Baruch Hu... Né? Oi? Oi. Desculpa, Morel, o Eterno ele consegue se manter diante de dois povos e ele consegue manter esse equilíbrio. O homem ele se mostrou diante da prova, pelo menos ele foi falho para se manter em equilíbrio diante dos dois polos. Aham. Estou compreendendo. O que acontece? A primeira coisa que a Kadosh Baruch Hu designou como Tov era o quê? Foi o quê? A luz. A luz. O que acontece, Saverinho? Nós, partindo de uma percepção humana, nós designamos algo como bom quando aquilo cumpre com o seu propósito, cumpre com a sua função. Por exemplo, uma pessoa que enxerga, né, cujos seus olhos permitem que ela enxergue, para ela esses olhos são bons. Uma pessoa que Hassav Shalom está enxergando com os dois olhos, através dos dois olhos, mas tem um acidente e perde um olho, aquele olho não permite mais ela enxergar por meio dele, para ela, agora vai designar esse olho como o quê? Como mal. Por quê? Porque ele já não está mais cumprindo com o objetivo pelo qual ele foi criado. Tá? Então, ou seja, dentro dessa nova, não quero chamar nova porque não é nova, né? Mas mais uma percepção que eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês, claro, é que o quê? O mal é o quê? O que é a possibilidade do mal? O que é caracterizado como mal?
quando você pega algo, tá? Quando você pega algo que foi criado com uma kavaná e você utiliza aquilo de maneira contrária. Então você causa uma distorção. Por exemplo, um micro-ondas. Ele foi criado por um motivo para atender uma necessidade, teve um motivo para ele ser criado, e ele foi criado também com uma kavaná. Porque dentro da kavaná, na verdade, está incluído o porquê e o para quê. Então, a pessoa que criou esse aparelho, ele criou com uma finalidade. Então, se uma pessoa chega e pega esse micro-ondas e quer fazer com esse micro-ondas coisas que não estão dentro do objetivo pelo qual ele foi criado, do porquê, o que essa pessoa vai causar com esse micro-ondas? Dano, correto? Ela vai causar um mal. Porque, por exemplo, o micro-ondas ele não foi feito para poder botar alumínio lá dentro. Não foi feito para botar determinados tipos de vidro lá dentro. Então, se uma pessoa pega e faz isso, o que ela pode ocasionar? Porque tem material que não pode colocar lá dentro. Então, a pessoa pode causar o quê? Uma explosão. Ela vai causar dano. Então, ela vai estar fazendo o mal. Por quê? O mal surgiu da onde? Nesse caso, nesse contexto, dela não utilizar o que foi criado por uma finalidade de maneira correta. Ela começou a utilizar aquilo por uma outra finalidade. Por exemplo, uma pipoca de micro-ondas, ela foi feita exatamente para ser feita no micro-ondas. Então, se uma pessoa pega uma pipoca de micro-ondas que foi feita com essa kavaná e coloca num forno, o que vai acontecer? Ela vai estragar. Vai queimar. Tá? Ou seja, se ela bota até num forninho elétrico, ou seja, aquilo não vai funcionar. Ela vai estragar aquilo. Então ela fez o quê? Ela tirou aquilo, usou algo que foi criado com uma intenção e ela utilizou de outra forma. Então a percepção que eu quero compartilhar com vocês, podem vocês concordar, podem vocês discordar, né? É essa, que quando o homem faz o mal, quando ele utiliza algo que a Kadosh Baruch Hu criou, porque, como nós estamos vendo, a Kadosh Baruch Hu não faz nada sem kavaná. Tudo na criação tem o seu propósito, o seu motivo, tá? Que o mantém existindo. Porque a partir do momento que aquilo não cumpre com a sua função, deixa de existir. Só existe, só está ali por causa da kavaná que a Kadosh Baruch Hu colocou naquilo dali. Se o sol amanhã não quer se pôr e não quer sair, o que a Kadosh Baruch Hu faz com esse sol? Ele deixa de existir. Porque o propósito dele é o quê? Iluminar. Mas ele fala, não quer iluminar, ele foi criado para isso. Então, ou seja, a minha pergunta é, quando o ser humano é criado, a Kadosh Baruch Hu cria ele com uma kavaná também ou não? Tudo na criação, como diz o Pirkei Avot, não despreze nenhum ser humano e não despreze coisa alguma, porque cada coisa tem o seu tempo e o seu lugar. Então quer dizer o quê? Eu já ouvi uma explicação muito bonita, muito interessante, que me chamou a atenção. Que nada é mal em si mesmo. Tudo que a Kadosh Baruch Hu criou, a Kadosh Baruch Hu criou com uma kavaná positiva, ou seja, para que aquilo seja um meio para atingir algo benéfico, para que seja benéfico. Por exemplo, um bisturi. A kavaná pela qual o bisturi foi criado é positivo ou não? E como é que posso utilizar numa operação? Agora, se uma pessoa pega um bisturi e está matando todo mundo, o bisturi, a kavaná pela qual ele foi criada, foi desfeita? Não. Mas o que essa pessoa está fazendo é o quê? Uma distorção. Ela está pegando algo que foi usado, foi criado para determinada coisa e está utilizando de maneira errada. Então ela causa uma distorção. Ela causa danos com isso. Olha, nesse sentido que você está colocando aqui, estou refletindo aqui, acompanhando o raciocínio, então, até mesmo aquilo que hoje nós consideramos, entendemos que é mal, na realidade, ele pode tomar um novo formato. Dependendo da perspectiva que eu olho, aquilo que eu entendo que é mal pode ser bom. Justamente. O mal tem a ver com a distorção. A distorção, ou seja, a falta de propósito, né? Ou seja, está
criado. É isso. Essa é a percepção que eu quero compartilhar com vocês. Ou seja, aí está o pecado. Ou seja, aqui tem uma definição muito interessante sobre uma redefinição, a gente pode ter assim, isso claro para agregar as nossas outras percepções sobre pecado. Por quê? Porque as religiões falam muito, não peque, não peque, não peque, não peque, não peque, não peque. Mas eu fico louco com isso porque as pessoas não explicam o que é pecado. Então as pessoas continuam pecando por quê? Porque para elas não faz sentido a explicação de pecado que as pessoas dão, ou que as religiões dão. Correto ou não? Então, ou seja, se uma pessoa, o carro, vou dar outro exemplo, quero dar bastante exemplo para a gente poder entender. Um carro ele é criado com uma kavaná, com uma intenção, por um motivo, né? Ou seja, para ajudar o homem a se locomover e ter uma praticidade em grande distância, chegar mais rápido e tal. Tem um porquê. E tem um para aqui também. Tem um objetivo. O carro ele não foi criado para andar na água. Então o cara, se ele pega um carro que a kavaná dele, dentro da kavaná dele não inclui andar na água, e o cara pega e vai andar na água, o que ele vai fazer com esse carro? Vai destruir. Ou seja, ele tirou isso da kavaná. Então quando ele faz isso, ele causa uma distorção e essa distorção gera estragos e danos. Então, ou seja, isso é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, a ira é boa ou é ruim? Dentro dessa perspectiva, ela pode ser boa. Ela pode ser boa. Por quê? Se você direciona a sua ira para coisas que prejudicam, por exemplo, se você se ira com alguém que está de frente batendo uma criança, sim, maltratando de um idoso, não se irar em si contra a pessoa, sim, mas tirar contra a ação que ela está provocando. Justamente. Porque muitas vezes a gente tem que separar isso também, porque muitas vezes as pessoas elas misturam parte no amplificador, a ação e a pessoa junto, né? E começa a ser estigmatizado. Mesmo não mudando essa questão, um outro fazendo festival, pelo fato de você ter estigmatizado ela, você acaba sempre tendo aquela imagem anterior daquele errado que ela cometeu. Então, ou seja, se eu tenho algo diante de mim, eu tenho que indagar, aí está dentro dessa perspectiva, o nosso trabalho. Saber utilizar aquilo que a Kadosh Baruch Hu criou. Ou seja, usar aquilo dentro da kavaná do sagrado. Ou seja, por que a Kadosh Baruch Hu criou isso? Para quê? Para que eu possa utilizar aquilo de maneira adequada e aquilo possa, na verdade, cumprir com o seu papel dentro da criação. Tá? Então tudo tem o seu lugar. O problema é quando, e essa é de fato a palavra, tudo tem o seu lugar. Se você retira isso do seu lugar, então você gera um problema. É como um texto, né? Uma palavra está dentro de determinado texto. Você tira ela e coloca num texto que não tem nada a ver com ela, você causa uma distorção. Né? As palavras tiradas de um contexto, né? Então, ou seja, a nossa ideia aqui é essa. Ou seja, a partir desse prisma ou desse conceito, desse entendimento, é que tudo que a Kadosh Baruch Hu criou, por que ele viu que era bom? Porque tudo utilizado, tá? Tudo utilizado de acordo com o propósito e o porquê que foi criado, é todo. O que quer dizer isso? Traz benefícios. Porque a Kadosh Baruch Hu não criou nada para que, através disso, haja malefícios. Não. Tudo que a Kadosh Baruch Hu criou é para o benefício das consciências. Só que quando são utilizados de maneira inadequada, em vez de ser beneficioso, de ser benéfico, vai trazer danos. Tá? Por exemplo, vou dar outro exemplo. O remédio. Se uma pessoa está doente, o remédio que essa pessoa precisa, e se ela vai ingerir esse remédio, se é o remédio correto, adequado para o que ela está necessitando, vai ser todo. Mas quando a pessoa não está doente, ingere remédio, esse remédio que acaba na dele,
É para trazer benefício e cura para aquele que está doente? Em vez de trazer benefício, a pessoa vai trazer o quê? Malefício. Por quê? Porque ela não está doente. Então, ela está pegando o remédio e está utilizando fora do seu contexto. Ele é para ser utilizado por uma pessoa que está com determinada debilidade. Que é a diferença, né, Moreira, do remédio do veneno, apenas a dosagem. Sim, justamente. Então, ou seja, a partir desse prisma, a gente começa a entender melhor, tá, que o que a gente chama de mal, temos que ver a partir da perspectiva do eterno. Porque a pergunta filosófica é de onde surge o mal? Eu estava numa dialética ontem com a minha esposa, muito boa sobre essa questão. Porque a pergunta filosófica é essa. Como que o eterno que é bom pode criar o mal? Está escrito aqui que ele viu que tudo que ele havia criado era todo meu onda. Tem um versículo que diz que eu crio o bem e eu crio o mal. A pergunta é o que nós percebemos como mal. Qual é a definição de mal que a gente tem na cabeça? Na verdade, mal não existe, né? Ou seja, o mal é a distorção do bem. É eu usar algo que foi criado para beneficiar de uma maneira errada e aquilo, em vez de beneficiar, eu estrago aquilo. Está escrito aqui, como poderia ser considerado algo que já foi criado para uma intenção ruim? Digamos, armas. Depende. Ou seja, a arma, quem disse que a arma foi criada com um propósito ruim? Né? O que acontece? Ela pode ser utilizada de maneira positiva, para beneficiar, tá? Para proteger, mas também pode ser usada de maneira negativa e trazer malefício. É disso que a gente está falando, de saber utilizar as coisas de uma forma, tá, adequada, alinhavada, porque sempre quando a gente alinhavar com a Kavaná do Eterno, vai trazer benefício. Ou seja, tudo já está determinado. Nada que foi criado, a Kadosh Baruch Hu criou e deixou, isso aí, não sei o que isso aí vai fazer. Não. Por isso está escrito, por que agora está escrito, e viu que tudo que havia feito era todo meu? Nós saímos de Tohu Vabohu, tá? Para o quê? Para uma criação onde o Sol cumpre com a sua função. O que é todo meu daqui? Está tudo funcionando. Ou seja, o sistema está ordenado. O que quer dizer isso? Tudo está cumprindo com o seu desígnio. Tudo está funcionando dentro daquilo que foi estabelecido, dentro da Kavaná. Então, ou seja, a pergunta é, e o homem? Foi criado com uma Kavaná ou não? Então, se o homem foi criado com uma Kavaná, ele tem que buscar o quê? Lembrando que toda a Kavaná do Eterno é para beneficiar. Porque ele é a fonte de toda a bondade. Então, tudo que ele faz é para beneficiar. Oi. Oi. Estou te ouvindo. Oi, só para aí eles entram nessa perspectiva? O quê? Porque eles vão fazer parte da criação, né? São de muda a criação, mas entra nessa perspectiva também que foi feito também com um propósito definido, e depende da perspectiva do olhar, de quem está chegando à situação para falar se aquilo aqui realmente é mal ou se aquilo é bom. O que acontece? É por isso que eu tô falando. O que a gente descreve como mal, que a gente caracteriza como mal, é o quê? Esse é o ponto de interrogação, né? E o que a Kadosh Baruch Hu define como mal, né? Então, ou seja, existe o mal ou não? Essa é a pergunta. No caso da arma, diz o Ronaldo, do ponto de vista de quem utiliza, se ela cumpre o propósito, ela é boa. Do ponto de vista da vítima, ela é ruim, mas, e do ponto de vista da Torá, se a arma mata ou fere, ela não foi criada para o mal, para um propósito reativo. O que acontece? Quando é necessário fazer a compensação, né? Quando é necessário fazer a compensação, a pessoa, por exemplo, num tribunal, aquele que é culpado, agora fala, tem no central de Sadik e condenará o Rachá. A justiça, são duas justiças? É uma justiça só. A justiça, a compensação vai ser feita. Ou seja, aquele que fez algo
que cometeu um curto-circuito, tá? Essa pessoa, a compensação para ela vai perceber como algo negativo, mas ela fez algo negativo. Agora, para o outro que fez algo positivo, não. Então, ou seja, a compensação é boa e ruim? A compensação é boa. Agora, para você receber uma boa compensação, você tem que fazer coisas que proporcionem você receber essa boa compensação. Porque as pessoas que cometem essas distorções, que utilizam a criação de uma maneira equivocada, porque aí consiste o pecado, ou seja, quer dizer o quê? Que cada coisa que a Kadosh Baruch Hu criou no ser humano e a nossa própria criação tem uma kavaná. Por exemplo, em Pirkei Avot está escrito o seguinte, quero ler uma Mishnah para vocês, para a gente avançar. Quero ler uma Mishnah importante. Que diz o seguinte. Diz assim, Ramban Yochanan ben Zakkai, Kibel Mehilel Umishamai. Ramban Yochanan ben Zakkai recebeu a tradição de Hillel e de Shammai. Hu Hayal Mer, ele dizia, Im Lamadta Torah Harbe, se você estudou muito a Torá, Al Tachazik Tová Leatzmecha, não te louves. Por quê? Ki Lechach Notzarta, porque para isto foste formado. O que quer dizer? Aqui, uma coisa que pode destacar desse texto qual é? Que ele está dizendo que se uma pessoa estudou muito a Torá, não te louves muito. Por quê? Porque você está cumprindo com o propósito da tua criação. Então quer dizer o quê? O homem também tem um propósito e já estabelecido pelo qual ele foi criado. Qual a diferença então do homem e do animal? E do sol, e da lua, e das estrelas? Que também foram criados já com uma kavaná. Ou seja, foram criadas para um propósito. Qual a diferença então do homem para o resto da criação? Dos animais também que já foram criados com um propósito. Todos eles têm a sua função dentro do sistema. Qual a diferença? O homem também tem um propósito já estabelecido. Kadosh Baruch Hu não criou o homem. O que eu vou fazer agora com esse ser humano que eu criei? O que é o mal? Ele distorce aquilo que a Kadosh Baruch Hu criou com uma kavaná positiva. Então, ou seja, por que a Kadosh Baruch Hu cria? E para que a Kadosh Baruch Hu cria o ser humano? Uma explicação que a Kabbalah dá é o quê? A Kadosh Baruch Hu é a fonte de todo o bem. É a bondade infinita. Mekora Mekorot, a fonte suprema de todo o bem. Só que, quem é inerentemente bom, quer fazer bondade. Só que para eu fazer bondade, eu preciso ter alguém que seja o quê? O receptor dessa bondade. Então, ou seja, o homem, ele é criado já com o quê? Com um motivo pré-estabelecido. Então, para que a Kadosh Baruch Hu cria? O homem. Uma resposta. Para que esse homem possa ser o quê? O receptor de todo esse bem que ele quer proporcionar. Para ser partícipe de toda essa bondade infinita que a Kadosh Baruch Hu quer compartilhar. Escreveram aqui, nenhuma ação pode ficar sem sua devida compensação. Justamente, nenhuma. A pergunta é, como é feita a contabilidade no mundo da verdade? Nós estamos no mundo da mentira. A pergunta é como é feita a contabilidade no mundo da verdade. O que entra na balança? Né? A balança que é o símbolo aí do julgamento. O que entra na balança? Só a ação que foi feita? Né? Então, a gente vai, no terceiro ponto a gente vai ver. Então, ou seja, o ser humano, qual a diferença do ser humano do Sol, para a Lua, para os outros que a gente viu, que também foram criados por um motivo e também com um objetivo? Foram criados com Kavaná, pré-estabelecida pelo Eterno. A diferença qual é? É que o Sol... Oi? O Sol não pode se recusar, o Sol vai dizer assim, amanhã eu vou sair. E o homem não, o homem ele pode se recusar para dar uma vontade do Eterno. Aí está a diferença. O que quer dizer? O Sol, ele não pode alterar o seu objetivo.
Ele não pode alterar o porquê e o para que ele foi criado. Tá? Então, ele se mantém dentro das leis estabelecidas para ele. Ele não tem livre-arbítrio. A lua não tem livre-arbítrio, as estrelas não têm livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio. Funcionam dentro de um sistema. Agora, o ser humano tem a possibilidade de que ele pode escolher cumprir com o porquê e o para que ele foi criado. Aí está a diferença. Aí está a grandiosidade da criação do ser humano. Porque se a Kadosh Baruch Hu cria o homem porque ele quer doar, e para que o homem seja o alvo dessa recepção, se o homem não tem o direito de escolher se ele quer ou não essa recepção, o que você tem aqui? Uma doação imperfeita. Você tem o quê? Um robô. Então, é dada a oportunidade para o homem indagar, estudar, ascender, pensar e decidir se ele quer ou não ser partícipe dessa doação que a Kadosh Baruch Hu, essa doação ilimitada, desse prazer ilimitado que a Kadosh Baruch Hu quer dar para ele. Então, o Olam Abá e o Olam Hazé, esse mundo e o mundo vindouro, aí nós vamos tentar estabelecer algo importante, entender algo importante, com a ajuda do Eterno, que é o quê? O Olam Abá é o quê? É para aqueles que desceram a essa dimensão, presta bem atenção nisso, é muito bonito, que desceram a essa dimensão, pensaram, indagaram, questionaram e falaram, eu quero ser partícipe da doação que eu fui criado para receber. Eu quero satisfazer o porquê e o para que eu fui criado. E mas, como a gente diz, para que algo exista, é necessário que o quê? Haja uma kavaná. Então, ou seja, quem é que deixa de existir? Quando algo deixa de cumprir a sua função, o porquê e o para que ele foi criado, meu ventilador, se ele não mais ventila, um ar-condicionado queimou, ou o carro bate o motor, não anda mais, não funciona mais, o que você faz com isso? Então, ou seja, o homem, ele tem a oportunidade de escolher se ele quer participar dessa eternidade e desfrutar de todo o bem que está disposto para ele no Olam Abá, que a Kadosh Baruch Hu o criou para receber, como um filho que o pai e a mãe se sentam e falam, nós temos tanta coisa, a rainha e um rei que se sentam, e falam assim, nós temos tanta coisa nesse palácio, nós temos tantas iguarias, nós temos professor de música, nós temos professor de botânica, nós temos professor de ciência, nós temos professor de tudo aqui. Nós temos todas as maravilhas que nós poderíamos usufruir. E o que você acha de a gente ter um filho que possa usufruir disso tudo? Que possa gozar de todas essas benesses que nós temos aqui disponíveis? Então, eles decidem ter um filho. Por quê? Porque eles querem o quê? Doar todas essas benesses que eles têm, mas eles querem o quê? Também um recipiente para poder receber essas benesses. Só que esse filho nasce e ele pode escolher não ser partícipe, rejeitar essa benesse. Eu não quero ver no palácio, eu não quero todas essas bondades que vocês tiveram um bom intuito, uma motivação de querer doar, de manifestar a bondade de vocês. Esse foi o motivo que vocês resolveram me ter, e o objetivo é que eu recebesse todas essas bondades, esses prazeres, mas eu não quero. Muitas das vezes o ser humano atua dessa forma. Então, ou seja, o Olam Abá, para que essa doação seja perfeita, a Kadosh Baruch Hu não queria um robô, a Kadosh Baruch Hu queria, dentro do seu propósito, aqueles que entendessem o que ele almejou, o que ele intencionou, a sua motivação ao criar o ser humano. A Kadosh Baruch Hu quer pessoas que entenderam isso, porque então, por que a Kadosh Baruch Hu quer que entendam isso? Porque se as pessoas entenderam isso, os que entenderam isso, que estarão no Olam Abá,
então, de fato, a doação, o propósito, o porquê, podem ser satisfeitos. Por quê? Porque aqui nós não temos robôs, nós temos pessoas que decidiram, estudaram, indagaram, investigaram e falaram assim, eu quero ser assim. Eu quero essa doação. Então essa doação pode ser perfeita. Por quê? Porque a partir do momento que essa pessoa escolheu ser partícipe, ela também vai cumprir e vai trabalhar para estar dentro do quê? Dessa participação, dessa idealização desse projeto de Boreulam. Ela vai fazer o possível para estar dentro desse projeto. Não sei se vocês estão me acompanhando no raciocínio. Então, o ser humano, ele tem esse direito, é dado para ele esse direito de quê? De usar algo dentro da criação de uma maneira contrária ao propósito que aquilo foi criado. Contrária à Kavaná do Eterno. Esse é o pecado. A Kadosh Baruch Hu cria algo, e se nós examinarmos, e se nós indagarmos, se nós investigarmos, nos aprofundarmos em cada aspecto da criação, nós vamos ver na finalidade disso está o desejo de beneficiar, se usado da maneira correta. Todas as plantas que a Kadosh Baruch Hu criou, todo o mundo vegetal, todo o mundo animal, todo o mundo mineral, tudo isso, se a gente olhar, é um meio para beneficiar, um meio. Só que quando utilizado de maneira errada, isso traz malefícios e danifica a criação. Como eu disse, o cara querer colocar a pipoca de micro-ondas dentro de um forno elétrico, ele vai estragar. Então aqui nós temos dois polos, os tzadikim e os rechaim. Quem são os tzadikim? Aqueles que utilizam a criação de acordo com a Kavaná de Akadosh Baruch Hu, que vivem de acordo com a Kavaná de Akadosh Baruch Hu. E os rechaim que vivem de maneira contrária à Kavaná de Akadosh Baruch Hu. Então causam estragos. Então, por que é necessário a Kavaná, Averim? Porque se nós queremos que algo tenha efeito, é necessário a Kavaná correta. Quando vamos fazer algo, devemos nos perguntar por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Não é fácil, porque nós já estamos acostumados a agir de maneira instintiva ou como robôs. Vamos lá e fazemos. Mas não, a gente tem que se reeducar. Então, ou seja, sabermos parar antes de fazermos algo e perguntar por que estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Ou seja, quanto mais nós estudamos sobre algo que fazemos, mais consciência nós temos. Nós definimos Kavaná a nível conceitual como luz. E quando falamos de luz, estamos falando de nível de consciência. Quanto mais luz revelada, e luz é o quê? Informação, conhecimento, instrução. Quanto mais nós conhecemos sobre algo que estamos fazendo, quanto mais nós indagamos, nos aprofundamos, e cada vez mais luz acompanha essa ação. E quanto mais luz acompanha essa ação, maior é o efeito que isso tem em nós. Então, por isso é necessário o Kavaná, velho. Por exemplo, temos vários exemplos que nós podemos, várias coisas que nós podemos assemelhar a Kavaná. Por exemplo, o que chega, nós utilizamos palavras para transmitir os nossos pensamentos. As palavras são recipientes, são cápsulas. É como um antibiótico que o conteúdo está dentro daquela cápsula, né? E a gente toma, e aquela cápsula chega no nosso organismo, é desfeita, e o conteúdo é que vai ser utilizado. Quando nós falamos algo, o que chega para a pessoa? As minhas palavras ou o que estão por trás das minhas palavras? A Kavaná dessas palavras. O que chega? O que entra na pessoa? O que faz efeito na pessoa? O que faz efeito? A cápsula do antibiótico ou o conteúdo que está dentro dessa cápsula? Quer dizer o que, Averim? Se eu digo que uma pessoa te amo, mas dentro de mim, por trás dessa palavra, não está a verdade, qual é a verdade? A verdade é o que está dentro de mim. Se eu não amo essa pessoa, quando essa cápsula se desfizer, o que vai entrar nela? Te odeio. Isso é chamado de quê? De hipocrisia. Oi? A pessoa fala assim, não, né? Justamente, geralmente por quê? Porque o que chegou? Chegou o que está por trás dessa cápsula. A cápsula se desfaz e chega o quê? Isso. E hoje,
através da física quântica, nós já sabemos que a intenção com que eu faço uma coisa influencia naquilo. Por exemplo, uma esposa faz a comida. A intenção dela, na hora de fazer essa comida, vai influenciar em todos aqueles que comem essa comida. Foi feita uma experiência de se olhar para a água, né, e mentalizar palavras positivas. Só mentalizar. E depois foi tirado fotos e se viu o que aconteceu com uma água que se mentalizou coisas positivas e com uma água que foi colocado intenções negativas. E as diferenças foram abismais. As que foram colocadas intenções positivas pareciam cristais. As outras, coisas tenebrosas, coisas estranhas. Então, ou seja, o pensamento influi na matéria. Então, se uma mulher está fazendo a comida, aquele desgraçado, aquele isso, aquele outro, e que ele morra e tal. Ou seja, ela está influenciando, está colocando isso dentro daquele alimento. Quer dizer, esse alimento vai ser uma cápsula que vai levar isso. Nós vamos ver na terceira parte, na terceira indagação, a importância da Kavaná. A importância, a relevância disso, gente. Eles falam, não tem nada a ver. Tem sim. Às vezes a pessoa se preocupar com veneno físico, né? Tem um veneno grandioso também que é a Kavaná. Aí não, pô. Tá, gente? Então, terceira pergunta, tá? Então, vimos o que é Kavaná, tá? Definimos linguisticamente, só resumindo, e conceitualmente, tá? Vimos por que é necessário Kavaná ao fazer as coisas, tá? Ou por que é necessário fazer as coisas com Kavaná. E agora, terceiro, qual a importância da Kavaná? Antes de respondermos diretamente essa pergunta, evoquemos as seguintes perguntas. Antes de respondermos qual a importância da Kavaná, evoquemos as seguintes perguntas. Quais são elas? Pode um robô dar uma tzedakah? Um robô. Pode um robô dar uma tzedakah? Eu programo um robô e tem um pobre ali, um necessitado, e esse robô vai lá e dá tzedakah. Deu tzedakah ou não? Esse robô deu tzedakah. Deu tzedakah. Pergunta importantíssima. Eu estava preparando o senhor, eu fiquei pensando que coisa interessante isso. Se o robô dá tzedakah. Pergunta agora. Esse robô faz a tzedakah, que fez a tzedakah, que foi programado para fazer a tzedakah, tem mérito ou não? Por quê? Primeiro, que não tem escolha. Ele foi programado para isso. Segundo, que ele não botou intenção, não botou sentido. Foi programado para isso, é isso que ele foi fazer. Pode receber alguma coisa esse robô? Transfira agora esse robô para o ser humano. O ser humano que faz a tzedakah não tem consciência do que está fazendo, não pensou no porquê, no para quê, não faz com sentimento, é o quê? Porque falaram para ele, faz tzedakah. Ele fez. É um robô, não? Tem alguma coisa a receber? Oi. Chegamos a uma conclusão aqui. Talvez devido a má tradução, que é a má tradução das escrituras, leva a gente a compreender alguns conceitos de forma equivocada. Por exemplo, estou pensando naquele texto que Yeshua ele diz que tudo que era de fé é pecado. Estou parafraseando. Eu podia substituir essa palavra fé por Kavaná. Substituindo fé por Kavaná, tudo que não é de Kavaná é pecado. Ou seja, tudo que é feito sem Kavaná, eu poderia dizer que é pecado. Eu poderia dizer qualquer coisa que eu faço sem Kavaná é pecado. Justamente. Ele amplia o conceito de pecado, porque nos seus dias, muitos pensavam, inclusive alguns fariseus, de outros grupos também pensavam que pecado era ação, correto? E ele amplia o conceito mostrando que não é apenas ação, mas a ação é nada mais, nada menos que o resultado de uma Kavaná. Então, mal direcionado ou da falta de Kavaná. Isso. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, a importância de estudar sobre esse tema, por quê? Porque fala, ainda hoje, o Rabir,
Existem opiniões que não. O importante é a ação. Que só, até, não estou dizendo que a ação não seja importante. O que a gente está trabalhando aqui é que só a ação é importante. Só a ação. Eu não preciso dizer, se só a ação é importante, o robô pode fazer por mim. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Fala, você ia falar. Quando aquela mulher, Yeshua estava na sinagoga com Deus Tamirim, e todo mundo vai ofertar, né? Estava na sinagoga, estava no Beit HaMikdash. Vai ofertar, e aquela mulher dá aquelas moedinhas, né, que ela tem, e os demais deram com certeza mais, né? Mas ele falou que quem deu mais foi ela. Por quê? Talvez por quê? Porque a kavaná dela era maior, talvez, do que a dos demais. É isso que eu quero... É essa questão que é importante para nós. Quanto vale uma ação? É essa a pergunta. Ou seja, uma ação pode valer de 0 a infinitamente. Ou seja, uma recompensa não está... A recompensa que uma pessoa pode receber por uma ação não está limitada nem definida. Daí nós vamos entender que Ner Mitzvah é Torah, porque a Mitzvah é uma vela, é Ner. O que é Ner? Um recipiente. Quanto essa ação vai valer vai depender do quê? Do combustível que você colocou aí. Está apagado, uma vela está apagada. Você vai colocar chama nessa vela. A chama é a kavaná. Entende? Então, ou seja, uma ação por si só é uma ação, é um Ner. O que é um Ner? Ner era um copo onde se colocava o pavio e o shemen, o óleo. Tá? Então, outra pergunta. Então, esse robô tem ou não? Outra pergunta. Pode um robô dizer te amo? Eu te amo? Posso programar um robô para dizer eu te amo? Pode. Pode. A mulher do Google fala, eu te amo. Eu te amo. Em vários idiomas. Poliglota. A pergunta é, quando um robô fala para mim eu te amo, o que eu sinto? Nada. Por quê? Aquilo não teve efeito em mim, Raverino. Por quê? Porque ela não falou aquilo com consciência. Kavaná é consciência. Aqui está entendendo que Kavaná é consciência. Quanto mais elevada é uma consciência sobre determinado assunto, determinada ação, maior efeito que aquilo tem. Ou seja, se eu tenho noção do que é amar, se eu estudei a fundo esse conceito, quando eu falo para alguém eu te amo, eu posso derrubar essa pessoa só com essa palavra. Derrubar ela. Pode ser literal ou figurado. Por quê? Porque a kavaná, a luz que está por trás do que eu estou falando é tão forte, a minha consciência sobre o conceito é tão forte, que vai entrar em você e vai te transformar só a minha palavra. Está entendendo a ideia? Como é um conceito profundo. Então, ou seja, tem pessoas hoje que fazem tefilá, oração, pegam o sidur, terminei a tefilá. Não pensou no que estava falando, porque estava falando, com que estava se conectando, porque tem que falar aquelas palavras, que palavras não é que está falando, que efeitos está tendo, o que é tefilá, por que eu faço tefilá, por que eu tenho que fazer tefilá, para quem eu faço tefilá, como faço tefilá, qual o objetivo da tefilá. Galvão Bueno. Galvão Bueno. Acabei. Cumpri a minha obrigação. Cumpri com a minha obrigação. E qual a diferença? Então, se eu posso fazer tefilá assim, dessa forma, então eu gravo um CD, falo uma vez só tefilá, todo dia de manhã, quando estou muito a fim de acordar, meto no rádio e sobe. Se eu programo toda tefilá e boto lá para um robô fazer, e tem algum efeito essa tefilá? Está escrito na Jewish Encyclopedia, na enciclopédia judaica, o seguinte: uma tefilá feita sem kavaná, uma oração feita sem kavaná, sem consciência. Vamos agora, que a gente já está um pouco mais consciente do conceito, traduzir kavaná como consciência. Uma tefilá feita sem consciência, se aplica a essa pessoa, o que está escrito em Shayahu, louva-me com os lábios, o teu coração, mas o teu coração está longe de mim. Tem pessoas que entram nas sinagogas hoje, Abel, que entra vazio, está mais vazio do que entrou. Primeiro, que ela não sabe hebraico. Segundo, o serviço é feito todo em hebraico. E nunca ela estudou os textos da tefilá. Não tem consciência do que está sendo falado. E por que aquilo está sendo falado? A que aquilo está sendo dirigido? Que efeito isso tem nela?
É o que Shaul fala. Shaul fala o seguinte, na comunidade, alguém quer falar em outro idioma, que haja um meturguemano, que haja um tradutor. Porque senão, que edificação vai trazer para os demais? Ou seja, ter um tradutor, o que o tradutor faz? Ele conscientiza as pessoas das palavras que estão sendo faladas. Então, para que algo tenha efeito em nós, temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. Meu Deus. Por isso está escrito na Torá, em Devarim, capítulo 5. A Torá nos ensina sobre isso. Devarim, capítulo 5, verso 1, diz assim, Vaikra Moshe el kol Israel. E chamou Moshe a todo Israel. Vaiomer elehem. E disse-lhes, Shema Israel, ouve Israel. Sempre quando a gente fala de ouvir na Torá, Shema, nós estamos falando de Biná. Biná é tomar uma consciência. Interessante, né? Que a Neshama está ligada a Biná. O nível da estrutura espiritual ligada a Biná, a Sefirah Biná, que é traduzido como entendimento, princípio, né? É a Neshama. E algo sem Neshama é algo morto. Quer dizer, tudo que eu faço sem consciência é morto. É o que a gente está falando aqui. E tudo que eu faço com Neshama é vivo. Quer dizer o quê? Tem efeito. É algo puro. Então ele diz, ouve Israel, Eita Hukim, os estatutos, Veta Mishpatim, os juízos, Asher no Rio Dover Bosnehem Rayon, que eu falo em vós ouvidos hoje, o Limatem Otam, para os aprenderes, para aprender a eles, para aprendê-los, ou seja, estudá-los. Primeira coisa é o quê? O Limatem Otam, estudar. Então, como que hoje as pessoas querem defender a ideia de uma obediência mecânica? Não tem que estudar, não. É a vontade eterna, ponto final. É isso que o Eterno quer? Está escrito aqui, o Limatem Otam. E os aprendereis, o Shemartem, os preservareis. Lá, Sotam, com que objetivo, com que Kavaná? Para cumprir. Eu estudo com essa finalidade. Mas o que vem primeiro de tudo? A conscientização. Tomar consciência do que eu estou fazendo. Por que eu cumpro o Shabbat? Para que eu cumpro o Shabbat? O que é o Shabbat? Tudo isso está dentro do conceito Kavaná. Por quê? Porque todas essas indagações são para quê? A indagação é um recipiente. Se eu não tenho indagação, eu não posso receber luz. Luz é informação. Então, eu tenho que ter os recipientes para que eu possa receber luz. Então, à medida que eu vou indagando sobre um tema, eu vou, à medida que esse tema, essas indagações, esses recipientes são preenchidos, mais luz eu vou tendo, mais consciência eu vou tendo do que eu estou fazendo. E mais aquilo tem efeito. Por isso está escrito que a tefilá do tzadik, ela é poderosa. Por quê? Porque o tzadik faz tefilá com kavaná, com consciência. Quando eu digo isso daqui, esse nome do Eterno, eu estou me referindo a tal tefilá. Quando eu digo esse nome do Eterno, quando eu uno esses dois nomes, eu tenho esse efeito. Ele faz com consciência. Está escrito, a tefilá do tzadik é poderosa. Por que não está escrito a tefilá de todo mundo é poderosa? Do tzadik. Por que só a do tzadik? Qual é o segredo da tefilá do tzadik? Tá? Então isso é muito importante para nós, se a gente quer ascender de nível de consciência. Tá? Então no mundo espiritual, não basta só eu fazer. Ou seja, no mundo da verdade, se une as duas coisas. O que você fez, mas por que você fez, para que você fez e como você fez. Tudo entra na contabilidade. Um pecado, a pessoa comete uma verá. Por que ela cometeu esse pecado? O que motivou ela? Para que ela cometeu esse pecado? Como ela cometeu esse pecado? Tudo isso é contabilizado. Tá? Então, qual a importância da Kabbalah? Vamos lá para a gente terminando. O que diferencia o ser humano de um robô é que ele pode indagar, investigar, pensar e chegar a um nível de entendimento, ou seja, de conscientização, cada vez mais elevado do que ele faz. Um animal faz e faz. Ele não pode indagar, investigar e chegar a um nível de consciência sobre aquilo que ele está fazendo. Ele faz e faz. Então, quando o homem atua, desculpem-me, mas quando o homem atua sem estudar o que ele está fazendo, sem ter um nível de consciência, ele está agindo como o quê? Como, mas não tem consciência de por que eu como. Nunca parei para indagar. Por que eu estou comendo? Para que eu como? Por quê? Porque isso nos diferencia dos animais. O Chabad trabalha muito essa questão, né? Ou seja, diante de eu comer, eu parar e refletir. Por quê? Porque eles falam, o animal, quando você bota a comida para ele lá, ele para ver, por que eu estou comendo? Que tipo de comida é essa que eu estou comendo?
Para que eu estou comendo? Qual o objetivo dessa alimentação? Não faz. Então, quando eu como sem uma conscientização, sem uma meditação, sem um nível de consciência, eu estou me assemelhando, infelizmente, ao nível animal. Então, bom, respondamos a nossa pergunta de maneira direta agora. Qual a importância da Kavaná? Bom, a importância da Kavaná é que ela vai determinar, isso aqui é muito importante, vocês estão notando, gravem isso, que ela vai determinar o que vamos atrair ou receber. Aqui está o checkmate. Repito, a importância da Kavaná é que ela vai determinar o que nós vamos atrair, veja bem, que nós vamos atrair ou receber por meio de uma ação, ou de uma palavra. Ela vai determinar. Quer dizer o quê? Você fez algo. O que vai determinar o que você vai atrair através daquilo, porque tudo, como disseram aqui muito bem, tem compensação. Então, o que vai definir o que você vai atrair e o que você vai receber, a sua compensação, é a Kavaná. E qual é a prova disso? E a prova, né, disso que nós estamos falando, qual é a base disso? Ou de onde nós podemos aprender isso? Vejamos o que diz a Mishnah em Pirkei Avot, capítulo 4, Perek Dalet, Mishnah Vav, Mishnah 6. Diz assim: Rabi Ishmael Beno Omer, Rabi Ishmael, filho dele, dizia: Alomed almenat lelamed maspikin beyado lilmod lelamed. O que estuda almenat lelamed, com a intenção, visando ensinar, maspikin beyado lilmod lelamed, lhe será concedido aprender lilmod o lelamed, e ensinar. Quer dizer que aquele que estuda e quando ele está estudando a Kavaná dele, por que eu estou fazendo esse estudo? Para que eu estou fazendo esse estudo? E a Kavaná que ele coloca é que esse estudo é para ensinar. O que ele atrai? Ele atrai. Olha só, mas pequeno beador, lhe é concedido. Então, com essa Kavaná, ele atrai o quê? A capacidade de aprender e de ensinar. E ele continua dizendo: Ve'alomed almenat la'asot, e o que estuda com a intenção visando praticar la'asot, mas pikin beyador lilmod lelamed lishmor vela'asot, lhe será concedido o quê? Aprender, lilmod, o lelamed, ensinar, lishmor, guardar, porque ele estudou, preservar, vela'asot, e cumprir. Vamos lá. Os dois aqui estão estudando, sim ou não? A mesma ação. Os dois estão estudando Torá. Por que a recompensa é diferente? Por que para um é dado 2 coisas e para outro é dado 4 coisas? Por quê? Kavanot diferente. O que a gente viu aqui? Por isso que a definição de qual é a importância da Kavaná é que a Kavaná vai determinar o que vamos atrair ou receber. Ou seja, o mesmo ato. Reuven dá tzedakah e Shimon dá tzedakah. Porém, o que vai ser analisado pelos céus? A Kavaná de cada um. A Kavaná de cada um. O nível de consciência de cada um. E isso, do positivo, a gente aprende no negativo. 2 pessoas cometem o mesmo pecado. O que vai ser olhado e analisado pelos céus? Kavaná. Intenção. A palavra intenção limita um pouco a palavra Kavaná. A palavra Kavaná é mais do que intenção. Ou seja, tem mais coisas incluídas ali. Como, por quê, o para quê. Ou seja, a consciência, ou seja, tudo que está envolvido aí nessas perguntas. Vamos ser analisadas. Então, ou seja, quando as 2 pessoas cometem o mesmo pecado, nós aqui, no Olam Hazé, Olam Hazé, no mundo físico, nós julgamos só o quê? A ação. E em base à ação, nós falamos, ele merece isso. Porém, então, veja bem, o mesmo pecado pode ter compensações diferentes, em base a Kavaná. Que nível de consciência estava essa pessoa que cometeu esse pecado? Foi premeditado, não foi premeditado? Tudo isso engloba. Tudo isso está englobado. Como aqui.
Os dois estão estudando. Os dois. Só que um tem uma kavaná, um está estudando por um motivo, com um objetivo, também de uma maneira, e o outro também. Só que a um é concedido X e X coisa, e o outro X coisa. Está na lei do nosso país, Secular. lei secular, é julgado a kavaná de uma pessoa que mata em defesa e de uma pessoa que mata porque ela tinha... Em legítima defesa, né? É, justamente, ou seja, uma pessoa que mata porque a outra veio matá-la, ela é inocente. O que foi julgado aqui? Ela não cometeu o ato de matar? Matou, mas para se defender. Justamente. Ontem foi feita uma pergunta pelo Rabeiro Felipe na Paraxá, muito boa. Por que Harão não morreu? Por que ele não foi punido pelo pecado do bezerro de ouro? Por que foi amenizado para Harão? Por quê? Porque a intenção de Harão em nenhum instante, em nenhum momento foi fazer o pecado. Ainda que a ação foi feita. E mais, alguns dizem até que ele fez isso em legítima defesa, porque Hur já tinha morrido. Você matar todo mundo, não matar também. Ainda que existe o conceito também de que se alguém vem e nos quer obrigar a fazer idolatria, é melhor morrer. Mas... Não, mas ele não fez idolatria. Quem fez foi o povo. Justamente, ou seja, a Harão, pela intenção dele, foi amenizado para ele. Tá? Então, ou seja, a Kavaná, Haverim, é algo que eu falo para vocês. Eu ia fazer uma palestra há um tempo atrás sobre esse tema, mas eu achei assim que ainda não estava na hora, porque tinha muita coisa que aprender sobre esse tema. Já havia visto a importância desse tema, mas eu pensei na ocasião que ainda precisava de mais percepções em relação ao tema, porque é um tema fundamental. Esse é um tema, Haverim, que muda toda a nossa vida. Por quê? Porque tem pessoas achando que estão fazendo ações e que tem uma grande recompensa. Só que o que vai determinar a recompensa é a ação com qual ela está fazendo essa ação. Então, podemos aprender dessa Mishnah o quê? Que a intenção determinou a compensação, a recompensa no caso. Ou seja, podemos evocar mais um texto para balizar, tá, o que nós estamos falando aqui. Né, de que a Kavaná determina, né, a recompensa e determina o que a gente vai atrair. Tá? E esse texto, que a gente vai usar como testemunha também, como base, se encontra em Matitiahu, ou Toledot Yeshua, capítulo 6, Matitiahu, conhecido popularmente como Mateus, capítulo 6, tá? Perek Vav, Pasuk Aleph, ao Pasuk Daled, do versículo 1 ao versículo 4. Isso no nosso rabino. Diz assim, deixa eu pegar aqui, capítulo 6, verso 1 ao verso 4. Ele diz assim, Hishameru lachem, me'asot tzedakah lemar'e einei ha'adam. Guardai-vos de fazer tzedakah com a intenção de ser visto pelo homem. Pensachar lo tasigu me'et abichem bashamayim. Tradução